Questão 21, pessoal. Uma situação parecida com uma outra questão que nós fizemos. Ele quer saber qual que vai ser o tempo que o barco leva para descer um trecho de um rio com os motores desligados, dando aqui o tempo para subir e para descer o mesmo trecho. Então, sabendo que a velocidade é igual à distância sobre o intervalo de tempo, a gente pode pensar o seguinte, né? A velocidade do barco menos a velocidade da correnteza é igual à distância do trecho sobre o intervalo de tempo de 10 horas. Para descer o rio, a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza vai dar d sobre 4. E aí a gente sabe que com os motores desligados, a velocidade que ele vai ter é a v da correnteza, que vai ser aqui, ó, a distância sobre o intervalo de tempo que a gente está buscando. Como agora eu estou procurando a velocidade da correnteza, eu vou ter que zerar a velocidade do barco. Então eu vou multiplicar por menos 1 e somar com a de baixo. E o que eu acho somando com a de baixo? Olha só, vai ficar menos VB mais VC mais VB mais VC. Isso é justamente 2VC. E esse cálculo aqui vai dar menos D sobre 10 mais D sobre 4. Fazendo aqui, ó, o mínimo múltiplo comum que vai ser 20. Então vai ficar 20 sobre 10 vai dar 2 vezes menos D, menos 2D. 20 sobre 4 vai dar 5 vezes D, 5D. Então VC vai ficar 3D sobre 40. Então isso significa que com a velocidade da correnteza, ela anda 3 vezes o tamanho do trecho em 40 horas. Então quer dizer que o nosso ΔT, né, vai ser de 40 sobre 3, o que vai dar 13,3 horas. 13 horas e 1/3 de hora. 1/3 de hora vale basicamente 20 minutos, né? Então esse ΔT aqui, ó, vai dar 13 horas 20 minutos. Como diz a nossa letra B. Questão 22, pessoal. Uma questão de velocidade média um pouco mais difícil. Bom, lembrando, de novo, que D é igual a VT, a gente pode isolar o tempo, né? E falar que o tempo vai ser a distância sobre a velocidade. Então a gente sabe que o T1 vale D sobre 15 e o T2 vale D sobre 20. A velocidade média 3, V3, vai ser a distância sobre o tempo 3. E a gente sabe que a relação entre o tempo 3 e os outros tempos vale isso aqui, ó. Ou seja, eu posso reescrever a velocidade 3 e utilizar da seguinte forma, que V3 vai ser igual a D dividido por T1 mais T2 dividido por 2. Divisão de fração, a gente multiplica o numerador pelo denominador invertido, né? Então vai ficar T1 mais T2 vezes 2. A gente pode fazer aqui, ó, o T1 mais T2 separadamente, né? Então vai ficar D sobre 15 mais D sobre 20. O MMC é 60, então 60 sobre 15 vai dar 4 vezes D, 4D. 60 sobre 20 vai dar 3 vezes D, 3D. O que vai dar 7D sobre 60. Então aí o nosso V3 vai ser 2D dividido por 7D sobre 60. De novo, uma nova divisão de fração. Então quer dizer que o nosso V3 vai valer 120D, que eu passei o 60 para cima multiplicando, sobre 7D. Fazendo essa divisão, eu vou ter que V3 vale 17,14 metros por segundo, como diz a nossa letra E. Questão 23, pessoal. Uma questão de vetores que nós temos diversos modos de fazer. Eu particularmente gosto desse aqui, ó. Bom, vamos sair de um ponto até outro, né, por dois caminhos diferentes. E se a gente passa por dois caminhos diferentes, né, para chegar no mesmo ponto, esses caminhos são iguais. No caso, na questão do deslocamento vetorial. Então, o que eu vejo de interessante? Bom, sair do ponto C para o ponto A. Então eu passo por CB, depois por BA, né? De C até A, esse é um dos caminhos. Então eu posso falar sobre o caminho CB, né,
mais o caminho BA. Todos são vetores. E esse caminho vai ser igual a CD, DE, depois EA. Então aí ficaria o vetor CD mais DE mais EA. Então a gente precisaria reorganizar aqui essa soma para bater em alguma das alternativas. O que a gente pode fazer para eliminar as alternativas erradas? Olha só, CB e BA, caso estejam do mesmo lado, tem que estar somando. A mesma coisa que CD, DE e EA, tem que estar somando. Se algum desses está do outro lado, então quer dizer que ele deveria estar subtraindo. Por exemplo, somando com o BA, deveria estar CB. Só que o CB está do outro lado e deveria estar subtraindo, né? Então a letra A está errada. Letra B fala de BA mais EA, também a mesma coisa. Letra C, BA mais CD também não pode. A letra D que é a resposta correta, porque o CD está sendo subtraído de BA, né? E a mesma coisa do CB está subtraído de DEA mais DE. Então, letra D é a resposta. A gente poderia passar o CB para lá somando e o CD para lá somando também. Aí bateria com isso aqui. E a letra E está errada porque pega BA subtraído de BC. Né? Então essa aqui também não pode ser. Questão 24 é uma questão de MRU. Então olha só. Vamos calcular primeiramente qual vai ser a distância percorrida nesse treino. A velocidade da média do carro é de 240 km/h e o treino levou 30 minutos. Ou seja, meia hora. Então aí fazendo D igual a VT, eu vou ter uma distância percorrida de 240 km/h vezes meia hora, que vai dar 120 km. Cada volta ele percorre 5 km. Então se ele percorre 120 km, quantas voltas seriam isso? Bom, se a cada 5 km que ele percorre ele dá uma volta, e no total ele andou 120 km, quantas voltas ele deu? Aí é só dividir 120 por 5, né? Vai dar 24 voltas. Nossa letra A. Questão 25, pessoal. Uma questão que mistura o MRU com o MRV. Bom, para calcular a distância total de frenagem, a gente vai pensar que vai ser a distância durante o MRU, que é o tempo de reação, né? Mais a distância do MRV, que é justamente durante a desaceleração. A distância do MRU, a gente calcula com D igual a VT. Qual que é a velocidade? É a que ele estava inicialmente, né, que é de 10 metros por segundo, e o tempo é o tempo de reação, né? Então a nossa distância do MRU vai ser 10 vezes meio, que é de 5 metros. A distância do MRV é determinada com a equação de Torricelli. Olha só que interessante. Ele fala que os freios reduzem a velocidade a uma taxa de 5 metros em cada segundo. Taxa é sempre aquela grandeza sobre o tempo. Redução de velocidade sobre o tempo é a aceleração, né? Ou seja, a nossa aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. É uma aceleração de frenagem. Então, pensando na equação de Torricelli, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2AD. Pensando que ele vai parar, 0, vai ser igual a 10 ao quadrado, e é uma aceleração de frenagem, né? Menos 2 vezes 5 vezes D. Passa para lá somando, então vai ficar 10D igual a 100. Então a distância do MRV vale 10 metros. Então o total vai ser a distância do MRV, que é 10, mais a do MRU, que é 5, total 15 metros, que é a nossa letra D. Questão 26, pessoal. Pergunta aqui pra gente qual que é o gráfico da distância entre dois carros, né, entre dois automóveis, em função do tempo, que partem no mesmo ponto, né, sendo que um parte com MRU e o outro parte com MRV do repouso com uma aceleração constante naturalmente. Então olha só que interessante. Por que a distância entre dois automóveis aumentaria e por que ela diminuiria? Bom, aumentaria por quê? Porque o que está na frente está com uma velocidade maior do que o que está atrás. E reduziria justamente ao contrário, né? A velocidade do de trás é maior do que o da frente. Então, primeiramente, o que acontece? O que está em MRU larga na frente. E durante um certo tempo ele está com uma velocidade maior que a do MRV. Então a distância entre eles aumenta. Isso acontece até o momento em que o que está em MRV tem a velocidade igual a que está com o MRU. Então ele vai acelerando até o momento que eles igualam a velocidade. E a partir disso a distância passa a diminuir. Ela passa a diminuir porque o que está atrás, né, o que está em MRV, está mais rápido do que o que está em MRU. Então a distância reduz até que eles se encontram, né, e depois passa a aumentar porque o que está em MRV ultrapassou. E é justamente o que mostra a letra B. A distância entre eles aumenta, porque o que está em MRU está na frente. Chega nesse ponto aqui, ó,
eles têm a mesma velocidade, né? Aí a distância passa a diminuir. O que está mais rápido agora é o de trás. Até o momento aqui, ó, nesse aqui, que o que está em MRV ultrapassa o que está em MRU, e aí ele ultrapassa e continua na frente indefinidamente. Então a nossa resposta é a letra B. Questão 27, pessoal. Mais uma questão de cinemática vetorial. Olha só, a chuva cai com velocidade constante de acordo com o referencial na estrada de V. Alguém de dentro de um carro vê ela fazendo um ângulo θ com a vertical. Para que esse referencial veja a chuva caindo com um ângulo de θ, significa dizer que em relação ao referencial de fora do carro, lá perto da estrada, esse referencial deve estar em movimento. E a questão nos diz que o velocímetro do carro marca 80 km por hora, que é justamente a velocidade que ele está observando a chuva cair, na direção horizontal, né? Bom, então a gente pode pensar que essa velocidade da chuva na diagonal é a resultante, que é a soma dessas duas aqui. Então vou chamar isso aqui de V da chuva, né? E eu sei que 80, né, que é o V horizontal, é o VC seno de θ. E o V é igual a VC cosseno de θ. Se eu dividir uma pela outra, vai ficar 80 sobre V, o VC vai cortar, seno de θ sobre o cosseno de θ. Então 80 sobre V vai ser o seno, que é 0,8, sobre o 0,6. Então o V vai ser de 60 km por hora, como diz a nossa letra B. Questão 28, pessoal. Bom, a princípio ela parece uma questão bem complicada, assim, né, para poder analisar algumas coisas. Mas olha só que interessante que a gente pode fazer. A gente pode determinar o tempo de queda, já que a gente quer pegar duas distâncias percorridas com o mesmo tempo. Então a gente pode calcular o tempo de queda, dividir por 2 e calcular qual vai ser a altura que ele desceu, né, nessa metade do tempo de queda. Então nós iremos pegar a equação do MRV, D é igual a V0t mais AT2 sobre 2. A partir disso eu vou cortar o V0t, porque ele parte do repouso, e eu vou determinar qual vai ser o tempo de queda. A distância é de 200, a aceleração é a gravidade, que é 10, o tempo é t ao quadrado, e eu divido por 2. Então aí o tempo de queda, né, ao quadrado, fica 200 vezes 2, 400, sobre 10, 40. Então aí, ó, quer dizer que o tempo de queda vale 2 raiz de 10, que é a raiz de 40 segundos, né? Bom, então a primeira metade, eu vou usar a mesma equação. Então D é igual a 1 meio de GT2. Então a distância vai ser 1 meio de G, que é 10, vezes o tempo, que é metade disso aqui, ó, que é a raiz de 10 ao quadrado. Raiz de 10 ao quadrado vai dar 10, vezes 10, 100, sobre 2, 50. Então a distância da primeira metade é de 50 metros. Essa é o D1. O D2, né, é justamente o quanto que falta para chegar nos 200. Então D2 vai valer aqui, ó, 150 metros. Como diz a nossa letra B. A questão 29 é parecida, só que ela é mais difícil que a 28. Também de queda livre, né? Bom, então entre os instantes t e t mais 3 segundos, ele desce 105 metros. Então, de novo, para queda livre, a gente pode pensar assim que a distância vai ser a velocidade inicial vezes o tempo, mais 1 meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. E ele partindo do repouso, né? Esse termo aqui é zero. Então eu posso pensar assim que h1 é justamente a altura que ele percorre no tempo t. Então h1 vale 10 sobre 2 vezes t ao quadrado. E o h2, né, vai ser 10 sobre 2 vezes o t mais 3 ao quadrado. Então do 0 até o t1, ele percorreu aqui, ó, h1. Então aqui está no t1. Do 0 até o t2, ele percorreu h2. Então aqui t2. Então entre o t1 e o t2 ele percorreu 105 metros, né? Então entre esse intervalo de tempo aqui, ó, ele percorreu 105 metros. Então aí h2 menos h1 é igual a 105 metros. h2 então vale 5 vezes t mais 3 ao quadrado. O h1 vale 5t ao quadrado. E isso vale 105.
Dividindo os dois lados por 5, vai ficar aqui, ó. Divide tudo por 5, vai cortar tudo, né? Bom, então vai ficar t mais 3 ao quadrado, fica t ao quadrado, mais 6t mais 9, menos t ao quadrado. Porque eu já passei o 5 dividido, né? Então cortou todos os 5. 105 sobre 5 vai dar 21. Então aí corta t ao quadrado com menos t ao quadrado. E 6t vale 21 menos 9. Então 6t é igual a 12. T igual a 2 segundos. É a letra B. Questão 30, pessoal. Para finalizar a lista. Olha só, nós já discutimos uma questão parecida com essa, né? Que em vez de só falar qual que é a situação que ele vai percorrer, vai atravessar o rio com o menor tempo possível, a gente só determina qual que vai ser o tempo de travessia. Mas então, voltando na análise. Bom, nós temos aqui, ó, uma das margens, né? E a outra margem aqui também. O barco vai ser disposto de alguma forma para atravessar o rio com o menor tempo possível. A velocidade da correnteza já atrapalha aqui, né? Bom, como a travessia do rio é uma distância perpendicular à correnteza, então a correnteza não ajuda nem atrapalha a travessia do rio. Bom, então se eu tenho uma situação que eu quero minimizar o tempo de travessia, né? Então eu tenho que focar toda a velocidade possível na direção perpendicular às margens, né? E qual que é essa toda a velocidade possível? É a velocidade do barco, que é a única que eu tenho controle. Então o interessante é colocar o barco orientado perpendicularmente em relação às margens, já que a correnteza não atrapalha nem ajuda a travessia, basta ignorar a existência dela, né? De qualquer forma, o barco não vai atravessar e chegar nesse ponto aqui, ó. Ele vai chegar num ponto que vai estar associado com a velocidade resultante, em relação à margem, claramente, né? Bom, então ele vai ter essa velocidade aqui, então o trajeto dele vai ser esse aqui, ó. Só que ele andou ao longo do rio, né? Não tem problema, eu só quero atravessar. Eu não estou me preocupando com a questão de andar para o lado ao longo do rio. Eu só quero atravessar. Então, basicamente, para que eu atravesse no menor tempo possível, eu tenho que colocar o barco perpendicularmente em relação à correnteza, naturalmente às margens. E isso é o que fala a letra D, né? A velocidade própria, que é a velocidade em relativa às águas, que é desprezando a água, né? Vai ser perpendicular à correnteza. As letras A, B e C vão ser situações em que eu não vou maximizar a velocidade ao longo da travessia. Como a letra A, por exemplo, ele quer que o percurso seja o mínimo possível. Não é isso, né? Para que o percurso seja o mínimo possível, eu vou ter que compensar a correnteza, então eu perco velocidade para atravessar. A B fala sobre uma velocidade que seja a máxima possível. Para que ela seja a máxima possível em relação às margens, né, ele tem que estar ao longo da correnteza, então ele não consegue atravessar. A letra C fala a mesma coisa que a A. O menor trajeto é justamente a situação em que o deslocamento do barco é perpendicular às margens. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado, né? Fique atento a mais listas que eu vou soltar por aí. E se inscreva aí no canal para receber aquele impulso para passar no vestibular.